Às vésperas de seu aniversário de 15 anos, Sofia Amundsen começa a receber bilhetes e cartões postais bastante estranhos. Os bilhetes são anônimos e perguntam a Sofia quem é ela e de onde vem o mundo. Os postais são enviados do Líbano por um major desconhecido para uma certa Hilde Müller-Knag, garota quem Sofia também não conhece. O mistério dos bilhetes e dos postais é o ponto de partida deste romance fascinante que vem conquistando milhões de leitores em todos os países onde foi lançado. De capítulo em capítulo, de lição em lição, o leitor é convidado a percorrer toda a história da filosofia ocidental, ao mesmo tempo em que se vê envolvido por um thriller que toma um rumo surpreendente. A pergunta no bilhete e os misteriosos cartões farão o romance se desenvolver em dois planos distintos. Um professor de filosofia se encarrega de apresentar a Sofia, numa linguagem viva e transparente, os principais capítulos da história do pensamento ocidental. O leitor participa desses sobrevoos filosóficos. As ideias centrais de sistemas complexos são expostas numa série de lições que Sofia recebe em forma de cartas ou de conversas devidamente ambientadas. O autor lança a mão nesse ponto de todo e qualquer recurso capaz de tornar mais clara ou saborosa uma tese abstrata. Peças de Lego ajudam na exposição das doutrinas de Demócrito. Uma fita de vídeo leva Sofia e o leitor diretamente à Grécia Antiga, onde Platão em pessoa será entrevistado. Formas de biscoito ajudam a compreender a teoria platônica das ideias. As lições de filosofia vêm emolduradas pelo cotidiano da menina. E aqui a presença dos cartões postais do Líbano e da misteriosa Hilde é cada vez maior. Objetos pessoais de Hilde começam a aparecer. O major demonstra estar a par de todos os passos de Sofia e de seu professor. Torna-se evidente a existência de alguma relação entre o conteúdo das aulas e um certo presente de aniversário que o major enviará à sua filha. Quando finalmente o presente chega a seu destino, o mundo de Sofia revela seus segredos ao leitor e um novo livro começa a ser contado. Para escrever um tipo de livro desses, só mesmo um escritor que estudou filosofia, teologia e literatura e foi professor durante 10 anos. Estreou como escritor em 1986, tornando-se logo um dos autores de maior destaque em seu país. Refiro-me a Jostein Gaarder e ao livro O Mundo de Sofia, que desde a sua primeira edição, nos anos 90, vem ganhando inúmeras reedições. Esta que eu tenho em mãos é uma das mais recentes. Por quê? Porque eu emprestei o meu livro velhinho, todo sublinhado, cheio de anotações, e ele não voltou. E a história é tão interessante e as noções de filosofia são passadas de forma tão atraente que eu não poderia ficar sem ele. Agora, anos depois de ter lido pela primeira vez, vou relê-lo e certamente lerei coisas que eu não tinha lido antes, não só
pelo tempo que decorreu, mas porque durante este tempo eu me graduei em filosofia. Então quero ver o que eu leio aqui que eu não havia lido antes. Mas em todo caso, a lembrança que me fica da minha primeira leitura é de que foi um livro magnífico. Então sugiro O Mundo de Sofia.